Meus queridos, domingo passado nós começamos uma série de mensagens, e eu fui muito abençoado com o culto, com aquilo que Deus fez, com testemunhos que eu ouvi ao longo da semana, chamada série Sementes. E nós falamos, domingo passado, sobre o princípio da semeadura. E esse princípio se aplica a muitas áreas da vida. Falamos, por exemplo, que o princípio da semeadura é uma daqueles princípios que regem a vida, assim como Deus deixou princípios morais, princípios éticos, princípios que regulam a vida, Ele também deixou esse princípio de semear e colher. E isso se manifesta na vida em muitas formas, como nós tratamos o nosso corpo, a nossa carreira, nosso ministério, nossas finanças, nossa família, nossos relacionamentos, tudo isso, meus irmãos, tem ali um componente de semear e colher. E sempre que eu lanço uma semente, Deus providencia um fruto para aquela semente, né? Então, vimos sobre isso, falamos algo importante, aquele texto de Gálatas 6 que diz, de Deus não se zomba, então, ou seja, o perdão não anula as consequências do pecado. Muitas vezes nós achamos que, bom, se eu pedir perdão, está tudo resolvido. Não, você está perdoado, mas as consequências da tua semeadura ali atrás vai vir uma colheita, pode ser boa, pode ser ruim, mas ela vem, você semeou. Então isso também acompanha a vida. E falamos também sobre o desafio de semearmos com fé, confiando que Deus nos surpreende, que Deus faz, que Deus providencia, né? Então, foi algo muito especial no domingo, e eu recebi alguns testemunhos na semana, que eu vou dividir com vocês. Não vou ler aqui os nomes das pessoas, porque elas não me autorizaram a fazer, mas eu recebi o seguinte testemunho. Meu amigo, muito bom dia, passando para compartilhar, domingo fiz um propósito financeiro com Deus, mediante a sua palavra, e hoje, terça-feira, Deus já retornou aquele valor 3 vezes mais. A fidelidade de Deus me surpreendeu de forma magnífica, te contando isso para fortalecer a tua fé. E essa parte foi importante, para fortalecer a tua fé. Tem algumas sementes que Deus nos dá, assim, um fruto tão rápido, justamente para fortalecer a nossa fé. Teve um outro irmão que me contou o seguinte testemunho, que ele deu uma oferta muito grande, comparado ao que ele ganha, ao que ele tem, e para alguém que está, como ele, procurando emprego. Então ele disse, pastor, a minha oferta foi a oferta do desempregado, pensa numa oferta corajosa. E ele disse que naquela semana, Deus chamou ele para 4 entrevistas. E ontem ele me ligou dizendo, pastor, fechei com uma, começa segunda-feira. Isto para fortalecer a nossa fé. Para fortalecer a nossa fé, para nos encorajar, a nos mover, a semearmos na vida dos outros, na obra de Deus. Acreditar que quando eu lanço uma semente, Deus prepara um fruto. E hoje, eu quero falar sobre sementes financeiras. E eu quero te dizer assim, de todo o meu coração, tá? Para você não criar nenhuma barreira, para que você não pense algo errado. Eu não vim aqui pedir o seu dinheiro, eu não vim aqui querer tirar dinheiro de ninguém, eu não estou aqui precisando de dinheiro para pagar uma conta, não é nada disso. A gente não está aqui motivado, preocupado com se você tem uma oferta para dar ou não, se você é dizimista ou não é a nossa intenção, não é a minha intenção falar sobre isso, mas a minha intenção é ensinar você. Mais importante do que você dar uma oferta hoje, é você ter uma consciência para a vida. Amém, gente? Uma consciência para a vida. Porque muitas vezes o que nos falta é isso, é uma consciência, é um entendimento, é um comprometimento com algumas coisas. E tem coisas que nós ficamos assim, criando barreiras, criando, obstáculos. E às vezes porque alguns falam coisas erradas sobre o tema, nós ficamos, não, eu não quero ouvir sobre isso. E às vezes nós ficamos até constrangidos de falar sobre dinheiro, porque tem maus exemplos no mundo. Mas eu não vim aqui com a motivação errada. Por isso que eu estou muito tranquilo. Eu estou aqui com a melhor das motivações. Qual é a minha motivação? Trazer para você consciência.
entendimento. Meus irmãos, algumas pessoas perguntam para mim, quando chegam na igreja: pastor, como é que é o controle financeiro da igreja? Você sabe quem são os dizimistas, quem dá oferta, quanto cada um dá, quem não dá, quem dá, tem um controle? Eu disse: olha, não tem. Por uma questão simples, porque o meu papel como pastor não é controlar você. O meu papel como pastor é ensinar você. Agora, se você não vai colocar em prática o que você aprende, bem, você vai se explicar para Deus, não é para mim. Não é para a tesoureira da igreja, não é para... Não. O nosso papel é ensinar, é ser exemplo, é inspirar, é encorajar, e é isso que nós temos procurado fazer, né, Eduardo? Né, Marcelo? Procurando ensinar, ser exemplo, para que você aprenda e faça. Meus irmãos, sabe quem sustenta a igreja? É a fé das pessoas. É as pessoas mais improváveis. São os anônimos da fé. Então, eu não estou preocupado com a quantidade do teu dízimo, se você é ou não, se você contribui ou não. Não, eu confio em Deus, eu ensino. E meus irmãos, a gente se move por fé. É a fé que sustenta a obra de Deus aqui e no mundo inteiro. Então, eu já perdi o medo, o melindre de falar, alguém vai sair da igreja por causa disso, alguém vai ficar bravo com o pastor. Não. Quem me conhece sabe a nossa simplicidade, nosso estilo de vida, nossa maneira simples de ser, sabe, nossa generosidade, sabe, que nenhum de nós ostenta, nenhum de nós, olha, somos pastores que têm uma vida extremamente simples, mas satisfeita em Jesus, alegre, enfim, e servimos a Jesus com prazer. E hoje eu trago para você isso, consciência, porque, meus irmãos, o que não pode faltar em nosso meio é consciência, entendimento. Amém? E a minha responsabilidade é essa, diante de Deus. Deus não vai me cobrar pelo que você fez ou não fez. Deus vai me cobrar com aquilo que eu ensinei, e com aquilo que eu pratiquei, né? Então, isso que eu vou prestar contas a Deus. Então, eu quero, assim como o apóstolo Paulo fez, dizer: olha, eu ensinei todo o propósito de Deus. Agora, cada um que seja consciente para aplicar aquilo que aprendeu. Então, meus irmãos, eu quero falar sobre sementes financeiras, inspirado num texto muito especial. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis 17, 8 a 16, e esse texto precisa gerar em você, eu espero que esse texto mude uma chave em você, amém? Mude uma chave, traga um entendimento, uma revelação do Espírito Santo para a sua vida. Então acompanhe comigo o texto, 1 Reis 17, 8 a 16. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Agora sublinha essa frase: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Sublinha essa frase, ela é importante. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um pedaço de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Meus irmãos, o que tu faria depois de ouvir isso? Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um pão para mim e para o meu filho, depois vamos morrer de fome. Olha a resposta de Elias:
Elias disse, sublinha essa frase: não tenha medo. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem. Traga para mim. E depois, faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Sublinha essa frase. A farinha na vasilha não se acabará. E o azeite na botija não se secará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Sublinha essa frase. Até o dia que o Senhor fará chover sobre a terra. Ela foi e fez, conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém. Meus irmãos, sementes. Essa mulher tinha uma decisão a fazer. Ou comer a sua última semente, ou semear. E esse texto me ensina que sementes financeiras, como dízimos, ofertas, são atos de fé, são escolhas que as pessoas têm que fazer. Elias disse para aquela mulher: traga-me pão. Ela podia ter dito, não vou fazer, mas ela escolheu fazer. E por que ela escolheu fazer, meus irmãos? Será que ela não amava o seu filho? Será que ela não amava a sua vida, enfim? Será que ela não tinha responsabilidade? Lembra que o texto diz: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe fornecesse comida. Meus irmãos, o texto não diz como, mas eu entendo que Deus havia falado com aquela mulher, que ela devia alimentar um homem de Deus, um profeta, alguém. Deus havia falado com ela de alguma forma. Não sei se foi por sonho, se foi por uma revelação pessoal, se foi por uma convicção interior, enfim. Deus falou com aquela mulher, porque Deus disse: eu já ordenei para alguém, tem alguém te esperando lá com o pão. O papel de Elias era encontrar a viúva, e ele encontrou. E meus irmãos, e aqui tem uma lição importante sobre sementes financeiras, que eu já aprendi, eu levei algum tempo para aprender, mas eu aprendi. A lição é: Deus usa pessoas improváveis. Deus usa pessoas que você não espera. Às vezes o socorro vem de onde você não espera. Meus irmãos, naquela região deveria ter gente com muito mais comida que aquela viúva. Deveria ter gente com condições econômicas melhores que aquela viúva. Mas por alguma razão Deus escolheu usar aquela viúva, aquela anônima, que nós sequer sabemos o nome dela. Essa é a viúva do Novo Testamento, que deu a sua última oferta inteira lá, que Jesus falou: essa viúva deu tudo que tinha. Essa é a viúva, anônima, improvável, mas usada por Deus. Ei, olha para mim aqui. Deus quer usar você. Deus vai usar na sua vida pessoas improváveis. Você pode ser um improvável que Deus vai usar para fazer algo especial em algum lugar, em algum momento. Não ache que o seu pouco não faz diferença. Não ache que o seu pouco Deus não vai valorizar. Não. São atos de fé, são escolhas. A escolha daquela mulher era fazer o que Deus havia dito para ela ou não. Essa continua sendo nos dias de hoje a nossa mesma escolha: fazer o que Deus ensina ou não. Mudou o contexto, mudou o cenário, mudou o ambiente, mudou as condições, mas no fundo nós continuamos com a mesma questão que aquela viúva: eu faço o que Deus ensina ou eu faço o que eu quero. É a mesma questão, é a mesma dúvida.
Mas, meus irmãos, sementes financeiras são atos de fé. Deus fala e eu faço. Deus me orienta, eu faço. Agora, nesse texto tem uma lição. Olha para mim aqui, guarda isso. Talvez isso mude uma chave na tua mente agora. Talvez isso te gere uma consciência que você talvez não tinha. Para nós semearmos sementes financeiras, nós temos que vencer um grande obstáculo. Sabe qual é? O medo. Qual foi a resposta de Elias? A mulher disse: eu não posso te dar o pão porque eu tenho pouco. O que Elias disse para ela? Não tenha medo. Meus irmãos, sabe, eu sou pastor há 22 anos, quase 23, e sabe o que eu mais ouvi ao longo da vida de pessoas que não semeiam, que não dizimam, que não ofertam? Eu tenho medo que falte, eu tenho medo que eu não consiga pagar as minhas contas, eu tenho medo de não poder fazer tal coisa, ir a tal lugar, enfim, o medo. Eu faço as contas e tenho medo, o medo me impede de contribuir. Ei, esse é um obstáculo que você precisa vencer na tua vida. Senão tu nunca vai semear, tu vai sempre ter medo. Medo que falte, medo que acabe, medo que falte para outra coisa. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem medo não faz nada de relevante na vida. Viver requer correr riscos o tempo todo. Dirigir é correr risco, sim ou não? Enfim, meus irmãos, a gente não tem controle sobre a maior parte das coisas. Por isso que eu preciso confiar, andar por fé, vencer os meus medos. Elias disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. O medo, meus irmãos, é um adversário do cristão. Você não evangeliza porque tem medo de ser rejeitado. Você não procura alguém porque tem medo de ouvir um não. Você não oferta, não dizima porque tem medo que falte. Você não se envolve no ministério porque tem medo da responsabilidade. Você não se envolve com algumas coisas porque tem medo de fracassar. Enfim, o medo nos impede de viver o que Deus tem para nós. O medo nos paralisa. E mais, meus irmãos, o medo nos afasta de Deus. Se você não vencer o medo, tu nunca vai conseguir viver os propósitos, os planos que Deus tem para a tua vida. Tu vai sempre ficar agarrado naquilo que tu tem, agarrado nos teus medos, enfim, nas tuas questões. O medo nos impede de avançar, meus irmãos. E esse ano é o ano de só avança quem não tem medo. Segura essa. Amém, gente? Como diz lá aquele cara: receba, né? Da chuteira, aquela: receba. Não, da luva de pedreiro, né? Receba. Meus irmãos, só avança quem não tem medo. Então, nessa noite, eu queria pedir que o Espírito Santo abrisse no seu coração agora uma janela para jogar fora todo medo. Medo de semear, medo de cooperar, de se envolver. Porque enquanto o medo for grande, você vai ficar com desculpa. Então cante comigo essa canção e faça dessa canção a sua oração. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Cante conosco. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais
quero te contar um testemunho meu. E quero que você pense sobre como você se enxerga nisso. Quando me converti, eu tinha meus 18 anos, eu já trabalhava, eu era solteiro, né, enfim, estava começando a vida, e eu aprendi sobre dízimo. E eu aprendi numa semana, na semana seguinte já dei meu primeiro dízimo. E não parei mais até hoje. Já se passaram aí mais de 25 anos. Eu já dei de dízimo já, olha, 25 anos de dízimo. E Marcelo, tu tem já quantos anos de dízimo, Marcelo? 30 anos de dízimo. Imagina quanto nós já doamos, ofertamos, né? Enfim, nem calculo, né? Mas foi 25 anos fazendo isso. E meus irmãos, para mim dizimar nunca foi difícil. Difícil é amar os inimigos, pagar o mal com bem, perdoar quem te machuca. Isso é muito mais difícil, né? Isso sim é difícil. Andar em santidade, exceder a justiça dos homens, né? Ser mais justo que os outros. Enfim, isso é difícil. Mas teve alguns momentos da minha vida que Deus me testou se eu tinha medo de semear financeiramente. Porque, meus irmãos, se o dízimo para mim nunca foi um problema, né? Então, dar uma oferta não seria um problema. Até que Deus disse para mim o seguinte, uma vez: eu quero que você dê o seu carro de oferta. O seu carro. Meus irmãos, deixa eu te falar assim, tu pegar talvez 50 reais do bolso, 100 reais, 150 talvez, 200, sei lá, 300 reais, 400, dependendo de quanto tu ganha, e dar de oferta, 500 reais, não é um ato de coragem, não é algo que requer assim muita fé, muita coragem. Agora, quando te pedem algo grande, aí, meus irmãos, tu precisa ver se tu tem medo ou não de contribuir. E eu me lembro que eu olhei para a Ana, falei com a Ana e disse: Ana, nós vamos dar o nosso carro de oferta em um propósito lá da igreja há alguns anos atrás. E nós demos. Meus irmãos, tu acha que me deu um frio na barriga? Sim ou não? Claro que deu. Mas ali eu coloquei no altar o meu medo. Meus irmãos, e não pense que eu sou alguém assim muito generoso, não. Que eu sou um grande exemplo. Tem um amigo meu, que um dia eu contei para ele que eu doei um carro, ele disse: cara, eu já doei 8. Eu fiquei com vergonha. Um pastor, amigo meu, doou 8 carros. Eu disse: cara, meu Deus, eu nem tive 8 carros na vida, eu já doei 8 carros. Então, eu não sou muito bom, não. Eu tenho muito ainda a crescer nisso. Eu me lembro que muitos anos eu chegava quando nós tínhamos ainda na igreja a prática de dar 13º, muitas vezes eu dei de oferta o meu 13º inteiro. E eu falo isso para dizer para você que assim foi que eu fui vencendo o medo de contribuir. Assim que foi, sabe? Porque senão a gente fica sempre preso com medo, não posso faltar. E meus irmãos, quando eu olho para a minha vida, depois de 25 anos aí servindo a Jesus, Deus me deu muito mais do que eu tinha quando eu comecei. Eu cheguei muito mais longe de onde eu fui. Eu me lembrei, há pouco tempo atrás, que quando nós nos mudamos para cá, em 2016, a gente alugou esse prédio, precisei fazer uma reforma, enfim, isso aqui custou algumas centenas de milhares de reais, e nós catando, desesperados, buscando dinheiro, enfim. Eu me lembro que eu abri mão das minhas férias. Nós íamos viajar em férias, e eu peguei todo o dinheiro que eu tinha guardado para as férias, nós demos de oferta para comprar material aqui. E tu acha que isso foi muito? Não foi. Teve um outro pastor nosso aqui da igreja, que tinha um dinheiro guardado para comprar um terreno. Ele abriu mão de comprar aquele terreno para ofertar, para viabilizar a obra. E assim, e sabe, meus irmãos, depois disso, eu fiquei pensando esses dias, eu abri mão daquela viagem lá, né, naquele ano,
para poder ajudar aqui na reforma. E nos últimos 5 anos, eu acho que eu nunca viajei tanto, né? Nunca viajei tanto. Ganhando passagem, sabe? Agora ganhamos um presente, uma passagem para viajar de novo. E a gente, e isso, meus irmãos, para mim, quando isso acontece, Deus me lembra, sabe aquilo que tu fez? Veio agora um fruto. Sabe aquilo que tu semeou? Isso é colheita, é colheita, é colheita. Não veio no dia seguinte, veio depois, mas veio, colheita, colheita. E eu louvo a Deus, porque isso, sabe o que isso gera, meus irmãos? E por isso que eu estou falando isso hoje. Sabe o que isso gera? Aquilo que aquele irmão me escreveu. Fortalece a nossa fé. Amém? Isso fortalece a minha fé, a fé dos meus irmãos, a fé da minha família. Meus irmãos, eu conheci meu falecido avô paterno. Pensa num homem generoso. Agora multiplica por 3, 4, 5, cobra de Deus. Ele ajudou a construir várias capelas no estado. Onde tinha uma capela da Assembleia de Deus para ser construída, ele era um ofertante, construiu muitas capelas. No final da vida dele, a gente via a graça de Deus, como Deus foi generoso com ele. Como Deus foi generoso com ele. Então, essas coisas fortalecem a minha fé. E às vezes, eu me lembrava do meu avô, e dizia, Deus, eu quero seguir o exemplo do meu avô. Então, meus irmãos, vença o medo. Vença o medo. E guarde essa frase. Quando lanço sementes, Deus me concede frutos. Amém? Eu digo, quando lanço sementes, Deus me concede frutos. Pode ser melhor, né? Vamos lá? Quando lanço sementes, Deus me concede frutos. Meus irmãos, uma outra coisa que eu queria falar para você, e isso tem a ver de novo com a minha melhor das motivações. Sementes financeiras não são para os ricos da igreja. Não são para quem ganha bem. Não são para quem tem salário bom. É para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Sim ou não? Amém? Não faz. O dízimo de alguém que ganha um salário mínimo e dá o seu dízimo fiel, ele, diante de Deus, tem o mesmo valor daquele cara que ganha 30 mil e dá 3 mil de dízimo. Tem o mesmo valor, porque ambos foram fiéis. Ambos foram. E aqui, meus irmãos, tem um princípio que eu queria que você guardasse. Guarda isso que eu vou te falar agora. Isso pode virar uma chave na tua cabeça. Deus convida todos a participar da sua obra, ricos e pobres, solteiros e casados, jovens e idosos, todos. Sabe por quê? Porque isso faz bem para quem contribui. Você não está empobrecendo, você não está ficando pior, você vai progredir, vai melhorar com aquilo. Deus vai fazer isso na tua vida florescer de forma surpreendente. Meus irmãos, é nítido que no meio evangélico, as pessoas entram, se convertem, começam a trabalhar, elas vão progredindo na vida. Por quê? Porque tem a bênção de Deus, melhor de emprego, ganham melhor, gastam com menos bobagem, param de gastar com promiscuidade, com coisas ruins, e começam a progredir na vida. Eu já vi isso em nosso meio muitas vezes. Em nossa igreja, meus irmãos, tem aqui, eu não vou falar o nome, mas eu conheço aqui pessoas que estão aqui, que fazem parte da nossa igreja, que quando entraram na igreja, quando se converteram, viviam com muito menos do que tem hoje, com muito menos, ganhavam muito menos, tinham uma vida muito mais difícil, e em 3, 4, 10 anos, mudaram de vida, melhoraram, progrediram, adquiriram coisas. Isso é o que? Bênção de Deus. É semeadura e colheita, é mudança de mente, é compreensão, é Deus renovando a mente. Isso transforma a nossa vida. Tem um detalhe nesse texto que eu queria que você entendesse. Lembra que a viúva, olha só, Deus disse, ordenei que uma viúva lhe desse de comer. Elias vai, chega lá,
A viúva dá para ele a comida, e o texto diz que não faltou azeite e farinha até que chovesse. Quanto tempo você acha que levou para chover? Os eruditos dizem que 3 anos. Porque houve 3 anos e meio sem chuva em Israel. Elias, lança uma palavra que não ia chover, enfim. Daí ele foge lá do rei, vai viver às margens de um rio. Naquele rio, o rio seca. Então dizem que por 6 meses aquele riacho secou, onde Elias foi alimentado pelos animais, pelos corvos, enfim. E depois de 6 meses, ele sai daquele lugar e vai para Serepta e fica 3 anos morando com a viúva. E por 3 anos não faltou comida. Naqueles 3 anos, teve um dia que um filho dela morreu. E porque Elias estava naquela casa, aquele menino ressuscitou. Meus irmãos, Elias não foi lá explorar a viúva. Elias não foi lá tirar o pão da viúva. Elias não foi lá empobrecer a viúva. Elias foi lá abençoar a viúva. O plano de Deus era abençoar. Por isso, meus irmãos, que eu digo, olha, Deus não quer que apenas o fulano que tem carrão, o beltrano que tem um emprego bom contribua, não. Deus quer que todos contribuam, porque todos vão colher frutos disso, todos. Tu é solteiro, colha frutos, semeie, que isso vai fazer diferença na tua vida. Tu é casado, tu é idoso, tu é separado, divorciado, enfim, isso é para o bem. Todo o conselho de Deus é para o bem, amém? Uou! É para o bem. Imagina, meus irmãos, uma semente que te alimenta por 3 anos. Só Deus para fazer isso. Uma semente, um pão que ela deu por 3 anos. Aquilo ficou reverberando na vida dela. Mas eu quero terminar falando para você que eu iniciei essa mensagem falando da motivação certa. A minha motivação certa. E eu queria também que você tivesse uma motivação certa quando você pensasse em contribuir com sementes financeiras. A motivação certa requer gratidão. Eu contribuo, eu dou, porque Deus me deu tudo. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. O meu trabalho, a minha saúde, as minhas habilidades, os meus dons, as minhas competências, isso não é mérito meu, isso é graça de Deus na minha vida. Então, porque Ele me deu tudo que eu tenho, eu quero cooperar com a obra dele, eu quero semear no reino, eu quero ajudar, eu quero ser parte. O Salmo 103 diz, que todo o meu ser louve ao Senhor, e que eu não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Não esqueça que tudo que você tem de bom foi Deus que te deu, tudo. E meus irmãos, quando o assunto é dar, ninguém supera o Senhor. Deus sempre nos dá muito mais. Ninguém supera Deus. Uma outra motivação certa, porque nós devemos contribuir, semear financeiramente, é porque eu estou cooperando com a igreja de Cristo na terra. Deixa eu te falar uma coisa. Você que faz parte dessa igreja aqui já há um bom tempo, você que está aqui já há alguns anos, eu quero entender uma coisa. Tudo que essa igreja fez, de evangelização, de discipulado, de serviço, de social, você tem parte nisso. Tudo. Esse prédio está aberto, os pastores estarem servindo, a igreja está ajudando pessoas, está cuidando de crianças, tudo isso que a gente faz, você que contribui tem parte nisso, você ajuda isso a acontecer. Você está cooperando com um movimento muito maior, você coopera com algo que você não seria capaz de fazer sozinho. O que a igreja faz como corpo de Cristo é muito mais do que você seria capaz de fazer sozinho. Então você coopera. Eu faço parte de um movimento. Eu estou ajudando a minha comunidade. Eu estou ajudando o reino de Deus, a igreja de Jesus a se espalhar, a estar aberta, a ser uma referência, a ser um lugar de socorro, a ser um lugar de ajuda. Sim, eu estou ajudando essa comunidade a ser cada vez mais presente, ativa e relevante através das minhas sementes. E isso deve me alegrar.
Sim, eu sou parte, eu sou uma pedra viva dessa igreja. Meus irmãos, essa igreja vai fazer esse ano 95 anos. Quanta gente ajudou a chegar até aqui. E o nosso compromisso é que no nosso turno, na nossa geração, nós continuemos essa missão. E possamos passar o bastão no futuro para a próxima geração. Dizendo, olha, no nosso turno a igreja cumpriu a missão, foi relevante, foi fiel. Nesse nosso turno, nós fomos fiéis na missão. E por fim, meus irmãos, é uma questão de obediência. Quando a Bíblia diz, tragam o seu dízimo ao templo, tragam suas ofertas, é um imperativo, é um ensino. E aí é o seguinte, o que você faz com o ensino de Deus? Bem, você vai ter que decidir. Eu escolhi obedecer, eu escolho fazer a vontade de Deus. E antes que você pense, né, o pastor Eduardo fala uma coisa que eu acho muito sábio. Ele diz o seguinte: sempre que você quiser encontrar alguém na internet para falar o que você quer, você vai encontrar. Se você quer achar alguém que concorde com você, que legitime alguma opinião tua, tu vai achar alguém. Tu vai achar algum infeliz que vai dizer o que tu quer. Sempre vai ter. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, que esse princípio do dízimo não é um princípio, ele é questionado hoje por alguns, mas ele acompanha a igreja há 2000 anos. A igreja primitiva fazia isso. O dízimo, ele começou antes da lei de Moisés, ele começa com Abraão. Moisés coloca isso na lei de Moisés, e isso vira uma lei em Israel. Os apóstolos trazem esse princípio junto para o Novo Testamento, e nós enxergamos em Atos, Coríntios, Gálatas, o mesmo princípio que norteou. O dízimo sustentava o sacerdote, o templo e os pobres. No Novo Testamento, o dízimo continuou sustentando o templo, os sacerdotes, no caso os pastores e os pobres. Sim, continuou. Então ele tem esse propósito que acompanha. Então as minhas sementes financeiras, os meus dízimos têm essa finalidade. Primeiro, o cuidado com a obra de Deus, com o templo, com o ministério da igreja, com o trabalho da igreja. Segundo propósito, social, ajudar os pobres, promover o bem-estar das pessoas. E por fim, sustentar aqueles que vivem do evangelho. No caso, os pastores, missionários, enfim. Então é para isso que nossos dízimos servem. E as ofertas que nós podemos contribuir servem para ajudar causas específicas, servem para cooperar com ações missionárias, enfim, para exercitar a nossa generosidade. Enfim, dízimos e ofertas andam juntos e são sementes financeiras que você deve semear na sua vida. Semeie, meus irmãos. O resultado da minha semeadura, das minhas sementes financeiras, é que elas produzem, primeiro, satisfação pessoal, alegria em cooperar, em ser grato, em ajudar. Ela gera um bem-estar, uma alegria. Sim, meus irmãos, eu me alegro com aquilo que a igreja faz. Cada culto, cada evento, cada atividade, cada pessoa que se converte, cada atividade que a gente promove e aquilo alcança um objetivo legal, eu digo, Deus, obrigado, que bom que eu sou parte disso, que bom que eu contribuo para que isso aconteça, que bom que eu estou envolvido nisso. Eu me lembro que o dia que nós saímos daqui, muitos descalços, doamos nossos calçados para mandar para o sertão. Muita gente foi embora descalço, feliz, porque tinha ofertado o seu calçado. Eu me lembro o dia que eu fui a Cuba, e eu peguei lá um missionário, e levei 2 filhos dele, adolescentes, para comprar um tênis numa loja. Eles entraram na loja e disseram, olha, vocês podem escolher o tênis que vocês quiserem, eu vou dar para vocês de presente. Os meninos ficaram ali sem saber muito bem o que escolher, ficaram se olhando, enfim, não, vai lá, escolhe, enfim. Foram lá, escolheram o tênis, paguei o tênis, dei para eles. Quando saímos da loja, o padeiro disse o seguinte, pastor, é a primeira vez na vida deles que eles entram numa loja e compram um tênis novo. Nunca tiveram um tênis novo. Todos os tênis que eles tiveram até hoje ganharam de alguém. Primeira vez na vida. Meus irmãos, a satisfação de poder semear na vida daqueles meninos foi incrível.
Então, meus irmãos, além da satisfação de cooperar com os movimentos de Jesus nesse mundo, eu também mantenho meu coração alinhado com Jesus. E eu queria que você entendesse as palavras de Jesus em Mateus 6, quando ele fala o seguinte: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Para onde vai o seu dinheiro? Vai as suas preocupações, vai o seu coração, vai as suas orações. Para onde vai o seu dinheiro? O teu coração vai atrás. Por isso que Deus disse que nós temos que ofertar sementes financeiras, dizimar, porque assim eu conservo o meu coração em Jesus. Se todo mês eu trouxer os meus recursos, ofertar, dizimar, e fizer isso de forma constante, o meu coração nunca vai se afastar de Deus, vai estar ali. Vai estar ali. Eu conversei com um irmão que me disse o seguinte: pastor, nos últimos tempos, eu fui diminuindo cada vez mais as minhas contribuições na igreja. E sabe o que isso aconteceu? Eu fui diminuindo o meu interesse por Jesus também. E aí, eu disse para ele: se você voltar a contribuir, a aumentar a tua busca por Deus, e colocar o teu dinheiro nisso, semear nisso, o teu coração também vai voltar para Jesus. Porque é um caminho, meus irmãos. É onde vai o meu dinheiro, vai o meu coração. Então que você possa, nessa noite, tomar consciência disso. E entender que Deus te chamou para semear sementes financeiras também. Eu termino convidando você para ler Provérbios 11, 24 e 25. Que fala o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sublinha nesse texto a palavra retenha. Quem retém o que deve dar, não prospera. Não retenha, meus irmãos, as sementes que Deus deu para você semear. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 9, que Deus nos dá pão e semente. Por que Paulo fala de pão e semente? Porque pão é o nosso sustento. Sim, boa parte do teu recurso é para o teu sustento, é para o teu pão. Mas tem sementes que não é para você comer, mas que é para você semear. O pão é para você se alimentar, você e a sua família. Mas a semente é para você continuar tendo pão no futuro. É você semear. Então, meus irmãos, não retenha as sementes que Deus colocou em você. Amém? Eu termino dizendo para você que o desafio da noite é: vença o medo. Vença o medo. Não vença o medo hoje. Vença o medo ao longo da tua vida, todos os dias, todos os meses, todos os anos. Eu vim aqui hoje chamar você para uma consciência para a vida, não para um dia hoje, não para um curso de hoje, mas para a vida. Consciência para a vida, que eu não posso reter, que eu tenho semente para semear, que eu devo vencer o meu medo, que me segura, que me impede de contribuir. Eu tenho que crucificar esse medo e confiar que Deus é a minha provisão, que Deus é o meu sustento, que Deus é o meu auxílio, que Deus é quem provê. Ele é o Jeová Jireh, Ele proverá, não faltará azeite, não faltará farinha na botija, não faltará. Confie nisso e vamos orar e confiar nessa promessa de Deus, amém?